Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, Marília. Está começando mais uma edição do programa Com a Bola Toda, nesta sexta-feira, dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista, né? São Paulo, fazendo mais um ano aí, a importante cidade do Brasil, né? E também, é claro, uma das maiores do mundo. A gente vai falar sobre, pegando o gancho do aniversário da cidade, foi realizada agora à tarde a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior no estádio do Pacaembu, e o São Paulo nos pênaltis venceu o Vasco da Gama e conquistou o tetracampeonato da Copinha. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também vamos falar em relação ao Campeonato Paulista da Série A1. Ontem São Paulo e Santos venceram e convenceram. Falaremos da rodada do final de semana, mas o assunto primordial do programa de hoje é Marília Atlético Clube, até porque estamos recebendo em nossos estúdios o presidente do Conselho Deliberativo do Alves Celeste, o Cristiano Gonçalves, o Crisão, até porque agora neste domingo será publicado um edital de convocação para os conselheiros para uma reunião agora no dia 2 de fevereiro, sem ser nesse sábado, né? Que é amanhã, no outro sábado. Então, o Conselho estará reunido e é claro que com essas mudanças recentes no Alves Celeste, com a entrada do secretário de Esportes, Eduardo Nascimento, na diretoria executiva do Marília, a gente tem muitos assuntos para repercutir aqui com o Crisão. Primeiramente, eu dou meu boa noite a ele. Boa noite, Crisão. Boa noite, Jorge. Boa noite, telespectadores do Bola Toda. Satisfação de estar aqui, né? Pelo seu convite e para poder estar esclarecendo o torcedor do Marília aí no campo institucional do nosso MAC, né? Que graças a Deus vai ter novidade aí nessa parte aí, Jorge. Tá certo, a gente vai falar sobre o edital de convocação, né, que ele ainda será publicado, sobre os assuntos dessa pauta, até porque é uma reunião muito aguardada por vários motivos, né? Até pelo fato, talvez, da apresentação oficial, né, do Sojinha, apresentando o Eduardo Nascimento como um dos diretores do Marília, né, quem vai ficar como gestor do Alves Celeste no Campeonato Paulista da 4ª Divisão, né, o Sub-23 ou também a Bezinha. E eu queria saber de você, o Crisão. Primeiro, essa situação do Sojinha indicar o Eduardo Nascimento como diretor de futebol não tem nada a ver com o Conselho Deliberativo, né? Esse é um ato exclusivo da diretoria executiva. E depois queria saber de você o que você achou, né, dessa indicação do Eduardo agora como gestor do departamento de futebol do clube. Ô Jorge, pelo estatuto atual e pelo até um novo estatuto, inclusive vou apresentar para a torcida aqui, que está parcialmente tá concluído aqui, né? Isso é um ato do presidente de diretoria, né, representado hoje pelo Sojinha, né? É um ato exclusivo dele, administrativo, que não independe de aprovação prévia do Conselho Deliberativo. A única coisa que tem que ser aprovada pelo Conselho Deliberativo é contrato de gestão, contrato de cogestão, contrato comercial do Marília, venda de imóveis, se tivesse, só isso que depende a dependência prévia do Conselho Deliberativo. Do mais, né, Jorge, é uma nomeação exclusiva do presidente, né? Eu, particularmente, eu não gosto de política e futebol, eu acho uma mistura perigosa, não é? Isso já falei antes e reitero agora, não é porque eu não vou mudar a minha opinião. Todavia, tendo em vista a escassez na cidade de pessoas querendo colaborar com o Marília Atlético Clube, não é? E eu tenho que sim, né, acolher essa nomeação, torcer para que ela dê certo, né? O Eduardo já mostrou aí, pelo que eu vejo, ele deu uma sacudida na Secretaria Municipal, né? Reativou vários setores aí que estavam sem apoio da Prefeitura, então ele tem os seus méritos e eu vou torcer sim para que dê certo, né? Porque, Jorge, se não tivesse o Eduardo, quem? A pergunta é, quem que assumiria esse posto na cidade de Marília? Ninguém. Então eu tenho que apoiar sim, né? Eu gostaria que tivesse muito mais opções na cidade, claro, mas é essa que tem. Então, se é essa que tem, vamos sim apoiar sim.
Tá certo. Só agradecer ao pessoal que está nos acompanhando, já muita gente através do Facebook, ao nosso amigo também, conselheiro Wilson Gino. Também está conosco aqui o Rogério Gonçalves, ele está dizendo, ó, boa noite, sou torcedor do Linense, mas estarei na torcida para ver o MAC na elite da Série A1 do Campeonato Paulista. Vai demorar um pouco, né? Mesmo que o MAC consiga acessos consecutivos aí, mas obrigado. Pelo comentário aqui, é o Rogério Gonçalves, o Matheus da Santa dando boa noite, obrigado Matheus, o Alexandre Lopes também está conosco, o Luiz Carlos Vidotto Nava e também o Giovanni Leme, ex-jogador do Marília, já muita gente nos acompanhando via Facebook, o Igor Matos, boa noite rapaziada, vamos MAC. Crisão, reunião do Conselho Deliberativo agora para o dia 2 de fevereiro e pela situação prévia que eu vi até em relação ao edital que será publicado no Jornal da Manhã neste domingo, a convocação dessa Assembleia Geral Extraordinária foi feita por você, presidente do Conselho, e também pelo presidente da diretoria executiva, né? Os dois acabaram em comum acordo realizando essa reunião do Conselho, isso, né? Porque é o seguinte, Jorge, lá tem temas de assunto exclusivo do Conselho Deliberativo, né? O primeiro item é assunto exclusivo da diretoria, né, que ela vai passar o plano orçamentário de 2019, né, os planos que eles irão traçar no futebol, né, porque, veja bem, Jorge, é bom esclarecer primeiramente que o Conselho Deliberativo de um clube de futebol, ele não é atividade, ele não faz atividade meio na diretoria, né, que administra o clube de futebol. O Conselho Deliberativo é um órgão soberano. É ele que põe um presidente de diretoria, é ele que substitui, se for o caso, né? E é ele que destitui também, né? E ele é um órgão fiscalizador, né, das contas do Marília, sempre tem que estar observando isso, e sempre tem que estar atento a uma administração temerária, essa que é a função do Conselho Deliberativo. No entanto que há de se registrar, Jorge, o Conselho Deliberativo no Palmeiras, há poucos anos atrás, se a gente for lá atrás, se intrometia no trabalho da diretoria do Palmeiras. Você já ouviu falar sobre isso, que isso acabou prejudicando o time em campo, né? Recentemente também o Conselho Deliberativo tumultuou o ambiente no São Paulo Futebol Clube e também não deu nada certo, nem nos dois clubes, né? E no Marília Atlético Clube há registros, né? Que já havia aí ex-integrante que estava tocando Marília recentemente, da intervenção de conselheiros no futebol do Marília. Então a minha ideia, Jorge, isso já acabar. No Estatuto Novo, por exemplo, nesse projeto que está aqui, o conselheiro ou qualquer sócio que se intrometer no trabalho da diretoria, né, vai ser punido. Do mais a mais também, não há que se falar, a diretoria também, ela não vai se intrometer nos trabalhos do Conselho Deliberativo, né? Inclusive no projeto, agora eu vou deixar escrito que se o conselheiro for chamado, por exemplo, para exercer a função do Eduardo, de diretor de futebol, ele vai ter que se sair do Conselho Deliberativo. E só vai poder retornar no ano subsequente da atuação dele como diretor. Então, e aí, voltando ao assunto que você me perguntou, Jorge, então o Estatuto prevê a convocação tanto pelo presidente, né, Soginha, como também pelo presidente do Conselho, que sou eu. E como tem assuntos de interesse do Conselho e tem assuntos de interesse da diretoria, né, fizemos o edital em um só, por economia, né, e por um custo só, e tratar tudo num dia só, né? Sobre a questão das mudanças, né, que você elaborou no Estatuto, né, só para deixar bem claro para quem está nos acompanhando, na verdade, essas mudanças, essa reforma no Estatuto, que ela ainda não está completa, né, você mesmo disse que ela ainda não está finalizada, ela será em caráter de proposta, né, os conselheiros vão analisar e aí terá uma votação. Como é que vai funcionar isso, Crisão? É uma votação, se tiver maioria, essas mudanças serão aceitas, vai ser item por item, como que vai funcionar essa questão dessa reforma no Estatuto que a gente sempre bateu pesado aqui, forte, né? Porque muitos termos já obsoletos ou aqueles que davam dupla interpretação. Jorge, não, o Estatuto Antigo está ultrapassado. A primeira coisa que eu vou fazer agora nessa reunião é definir quem são os conselheiros e quem já não faz parte do Conselho Deliberativo, né? Porque há quem renunciou, né? Há quem não comparece já há um bom tempo. Então, às vezes, mas é uma atitude... Mas tem que ser feito isso aí. Nem que tiver 12 conselheiros atuantes, porque agora a gente vai passar por um processo cirúrgico, Jorge, no campo institucional do Marília, né? Essa reforma do Estatuto é uma coisa muito séria. Então, a primeira coisa, depois dessa reunião,
vai ter a listagem dos conselheiros, né? E todo mundo que chegar lá, eu quero saber quem é um conselheiro, vai saber. Hoje mesmo já tive com o Zé Luiz, a boa parte dessa tarde, já para poder já projetar isso aí na próxima reunião. O estatuto, esse estatuto que eu estou colocando aqui, Jorge, é um estatuto que está sendo tem muito cuidado, né, na sua redação. É um estatuto que eu não estou fazendo cópia de estatuto de grande clube, até porque os estatutos dos grandes clubes é bastante burocrático. Eu estou remodelando esse estatuto, eu estou adotando termos atuais, né? Estou desburocratizando o trabalho do presidente de diretoria, porque no estatuto antigo, por exemplo, ele tinha que nomear primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, mas não sei quem, né? Hoje não, como a legislação avançou em cima da responsabilidade de um presidente de futebol, então, de certa forma, eu também desburocratizei isso aí, né? Deixei mais simples para ele, para o presidente organizar da melhor forma que ele bem entender dentro do Marília, porque ele vai ter que prestar contas, né, do clube. Então, para que um tesoureiro, por exemplo, né? É só um custo adicional à toa, né? Não é desnecessário. Então, Jorge, o estatuto ele é bastante democrático. Para mim, eu não estou fazendo um estatuto elitizado para o clube do Bolinha, entendeu? Eu quero que todos que têm interesse, primeira coisa, qual que é a base do estatuto? Primeira parte, a parte da denominação dos sócios, a denominação do Marília, os objetivos do Marília, os princípios do Marília, como são definidos os sócios, como que ele ingressa, como que ele permanece, como ele sai, né? Os direitos e deveres. Depois, a segunda parte do estatuto, ele fala do Conselho Deliberativo, da diretoria, que é através do seu presidente e vice-presidente, que hoje é o Sojinha e o Ica, do Conselho Fiscal, e depois a terceira parte, Jorge, é a parte das reuniões da Assembleia Geral, né? Tem a Assembleia Geral Ordinária, as Assembleias Geral Extraordinária e o processo de eleição do clube do presidente. Também a eleição do Conselho Deliberativo, a eleição do Conselho Fiscal. Tudo de forma organizada, né? Então, Jorge, isso aí demanda um pouco de tempo. Então, como eu enxuguei bastante coisa, então eu precisei de mais tempo. E não é prioridade nesse momento, a prioridade é o futebol. O trabalho do Conselho Deliberativo, a função do Conselho Deliberativo não está ligada ao futebol, né? Até porque o planejamento da mesinha vai ser dito pelo presidente Sojinho através do seu diretor nomeado, né? Eles que competem isso aí. Então, Jorge, o estatuto que eu estou elaborando, que está terminando, é um estatuto bastante democrático, né? Tipo assim, em outras palavras, eu peguei um barco à deriva, um barco que não tinha porta, um barco que não tinha mesa, não tinha banheiro quebrado, cozinha quebrada, o convés tudo quebrado, o volante quebrado, enfim, esse barco só não afundou. Então eu estou reformando esse barco, criando várias cadeiras e com o remo, né? Para cada um que tem interesse em ser sócio, ele vai integrar essa base, essa estrutura do Marília. O Marília não tem patrimônio para poder dar em troca e vai ter a sua cadeira ali. Aí, se aquele sócio, desculpa, entender que quer ser conselheiro, que ele seja. Se ele quer ser presidente do clube, que ele seja, desde que atendido todos os requisitos para poder se candidatar para tal. Tá certo, a gente está chegando ao primeiro intervalo comercial. Só antes mandar os abraços aqui para o meu amigo Gessé Bruno, para o Christian Cabrini, para o Di Modenese, o Caio Bássiga também, da Estádio BR, o Antônio Marcos Vacaro e o nosso amigo de imprensa, Thiago Giroldo. Obrigado a todos pela audiência via Facebook e você também que está em casa assistindo pela net ou pela live. A gente vai para o primeiro intervalo comercial, daqui a pouco mais do Crisão. A gente tem muitos assuntos ainda a tratar com o presidente do Conselho Deliberativo sobre essa reunião do dia 2 e algumas dúvidas que a gente tem ainda em relação a esse órgão tão importante no Marília. Segura aí que a gente já volta.
Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Como a bola toda, agradecer aqui ao pessoal que nos acompanha. O Emerson Spila Rosseto está dizendo aqui, ó, tem que agilizar as coisas e começar a montar logo um time competitivo e buscar patrocínios, né? Aí já é incumbência da diretoria executiva, né? No caso agora o Eduardo Nascimento, que assumiu o posto de diretor-geral de futebol do Marília, a pré-temporada que a princípio está marcado para o dia 4, 2 dias depois da realização da reunião do Conselho Deliberativo do MAC. Quem está acompanhando nosso programa aqui também é o nosso amigo de imprensa, Rodrigo Viúdes. Grande Rodriguinho, obrigado pela audiência, Rodriguinho. O Wilson Miranda está também aqui conosco e ao meu lado já o apresentador Ronaldo Medeiros. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Jorge. Boa noite ao Crisão. Boa noite aos amigos do programa Com a Bola Toda. Chegamos um pouquinho atrasado porque estava ainda comemorando o título do São Paulo, né? Faz tempo que a gente não comemora nada, né, Jorge? Então a gente tem que pegar essas ocasiões para comemorar um pouquinho. Tá certo. Tá bom? Vamos lá. Então. Você assistiu o jogo, Jorge? Assisti uma parte da partida, né? O São Paulo fez de tudo para perder o título, né? Não, o treinador, né? Fez de tudo para perder o título. Pôs lá um garoto, um tal de
Marcos Júnior? Marcos Júnior. Não, ele fez de tudo para estragar a festa do São Paulo, né? Fez uma falta desnecessária que acabou culminando o primeiro gol do Vasco, quando estava 2-1, o Vasco foi para cima e empatou, e na hora de decidir o pênalti ele jogou nas nuvens também, né? Sim. Então fez um esforço. Não acontece não, Jorge. Isso aí é muita ruindade, né? Isso aí, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, continuar com o nosso amigo Crisão, Jorge. Bom, vou repassar uma pergunta aqui do nosso amigo Rodrigo Viudes. Ele está dizendo aqui, ó, até que ponto essa dicotomia entre as atribuições de conselheiros e dirigentes pode contribuir na transparência e fiscalização de ambos os lados? Deixo aqui os meus cumprimentos ao Crisão. Rodrigo Viudes, o Crisão. Olha, desculpa, eu não entendi bem a pergunta, Jorge, mas aquilo que eu te falei, né, é a separação dos poderes, né, a não interferência de um e nem de outro, né. O Conselho Deliberativo é um órgão que fiscaliza e aprova contratos que envolve circunstância econômica do marido, né, e fiscaliza ao final. Ele não é uma atividade meio, lembrando que o Conselho Deliberativo, ele não vai chegar lá no presidente e falar, ó, esse técnico aí não está correspondendo, tem que trocar. De jeito nenhum. A não ser que o presidente peça uma opinião que aí é diferente, né? Então, essa situação que prejudicou o Marília aí há poucos anos atrás aí, na minha administração não vai acontecer mais. Se acontecer, vai ter a penalidade, né? Ô Crisão, você falou em relação a algumas mudanças, né, que você já fez em relação ao Estatuto e vai apresentar como proposta, né, para votação. Um item do antigo Estatuto, que ele não foi reformulado assim há tanto tempo, tinha um item lá que gerou uma série de discussões entre torcedores e imprensa também. Um item lá em que diz que o presidente, né, o responsável pela diretoria executiva, ele pode eventualmente ter um salário para poder comandar o clube por conta do tempo que ele dispõe para resolver as situações referentes ao clube. Então, ele há a possibilidade sim de ele receber um salário, não se fala em valores, mas o presidente sim pode ter um salário. Eu queria saber se você vai retirar esse item do artigo, do estatuto, ou se ele permanece, vai ser implementado algo mais. Ô Jorge, toda vez que você vai escrever uma regra, você tem que ver a realidade, né? Atualmente, quem vai trabalhar gratuitamente no Marília Atlético Clube? A pergunta é essa, não é? Quem tem a situação financeira resolvida que vai lá dedicar pelo menos 10, 12 horas por dia na presidência do Marília Atlético Clube? Ninguém, né? Então, o estatuto, assim como tem também nos clubes grandes, né? Desde que o presidente dedicação exclusiva na presidência do Marília Atlético Clube, ele tenha a possibilidade, mediante a aprovação do conselho, de ser remunerado, não é? E isso vai depender, né, dele às vezes pode ser que ele vai dedicar exclusivamente, mas ele tem os seus rendimentos e não vai ter esse rendimento, vai abrir mão disso, fica a critério dele, né? Mas até eu não recordo se é o São Paulo Futebol Clube ou no Santos, que tem essa previsão. É normal isso aí, né? Só que lá eu coloquei a proposta de um teto de pelo menos 6 anuidades, né? A anuidade está prevista de 60% do salário mínimo para o sócio por ano, né? Ou seja, cerca de R$600 atualmente. Então, quer dizer, não pode ser 8 vezes esse valor, né? Mas é desde que tenha dedicação exclusiva para o Marília Atlético Clube. Mas é uma situação muito complexa que vai depender também de arrecadação de recurso, vários fatores, mas eu não posso deixar de prever essa situação. Bom, vou fazer 2 colocações baseadas no que você perguntou, Jorge. O Crisão explicou primeiro da separação dos poderes, que é óbvio que isso deve acontecer. Mas a pergunta do Rodrigo Viudes foi em que efetivamente o Conselho Deliberativo do MAC pode ajudar o Clube Marília Atlético Clube. Essa é a primeira questão. Sim. A primeira questão, para não se perder, Ronaldo, é claro que o Conselho Deliberativo está aberto para poder colaborar com a diretoria para trazer recursos para o clube, né? Olha, tem uma indicação aqui, tem uma empresa que quer colocar uma placa ali, né? Isso nada impede de colaboração de jeito nenhum. O que está previsto atualmente é a interferência, né, do Conselho Deliberativo
na administração, ser como um meio. Como eu falei, o exemplo, chegar lá e falar para o presidente, demite esse técnico aí, troca esse técnico aí. Né? Então, isso naquele momento não é. Né? O momento do Conselho Deliberativo atuar é quando ele percebe uma gestão temerária. Né? O que é uma gestão temerária? Está gastando aquilo que não tem, não está pagando salário, aí o Conselho Deliberativo tem que atuar sim. E a outra questão que foi colocada também em relação ao salário do presidente, primeiro, eu sou frontalmente contra, mas se for baseado nessa questão que você falou, dedicação exclusiva, sim, ninguém Ronaldo vai ter dedicação exclusiva, né? Então, Ronaldo, a previsão é essa, né? Então, quer dizer, como que a gente acha um presidente de clube? Para poder... não tem como, né? Então, quer dizer, ou que nem, por exemplo, o ex-presidente Eli Bíscaro, na época, né? Ele tinha dedicação exclusiva ao Marília Atlético Clube. E o que aconteceu? Levantou-se dúvidas daquilo, qual que era a fonte de renda dele. Olha só que situação que fica, né? Então é melhor você, por exemplo, declarar do que ficar as situações escusas, né? Ô, Crisão, em relação até a questão do Conselho, o ano passado, final do ano passado, eu e o Ronaldo, a gente bateu muito nessa questão, que se fala em reunião do Conselho, mas a gente não sabe ao certo quem e quantos são os conselheiros do clube, né? A gente sabe que o Estatuto prevê no máximo 31 titulares e até 10 ou 11 suplentes. Mas a gente não tem nem a noção exata de quantos conselheiros realmente o MAC tem. Até porque muitos nomes estão lá há muito tempo e eu nunca particularmente vim em nenhuma reunião do Conselho Deliberativo, mas porque é não sei quem de fulano e que o nome continua lá. Eu queria saber como é que vai ser feito de fato esse processo, porque a gente viu não só você, mas outros presidentes do Conselho Deliberativo, até mesmo o presidente da diretoria executiva, com o mesmo discurso padrão. Olha, não, os que não estiverem participando a gente vai tirar. E isso nunca aconteceu. E até pegando esse gancho também em relação à organização e para a gente saber de fato quem e quantos são os conselheiros, em relação a essa taxa também, que é outra lenda na história do Marília. A gente sabe que tem alguns conselheiros que pagam essa taxa para participarem do Conselho Deliberativo, né, como um associado, só que a grande maioria não. E aí a gente teve o ano passado, que eu e o Ronaldo também falamos aqui sobre esse assunto, que o Sojinha alegou, no final do ano passado, em dezembro, quando ele quis chamar a reunião do Conselho Deliberativo, Ronaldo, você se lembra, em dezembro, de que ele não tinha registrado, não tinha publicado o edital no jornal para economizar despesas. E a gente, até em meio a isso, ficou sabendo também que a ata da última eleição, né, da última Assembleia do Marília, não foi registrada por conta de falta de dinheiro, né, para registrar em cartório essa ata. Então eu queria saber que providências de fato serão tomadas a esse respeito em relação a quantos e quais sócios e essa taxa paga pelos conselheiros. Bom, Jorge, quando eu assumi a presidência do Conselho, primeiro eu precisei me situar. Ela está sendo de forma lenta, porque também eu não consigo dedicar exclusivamente. A primeira coisa que eu, no meu entender, é reformar o Estatuto, né? Mas, só que agora a gente tem que fazer, para a gente poder mudar alguma coisa, seja na vida, em qualquer sentido, a gente tem que ser cirúrgico naquilo que a gente faz. A mudança do Estatuto é uma atitude cirúrgica da minha parte, né? Mudar esse Estatuto, fazer uma coisa nova. E também vai ser também em relação aos conselheiros. No entanto, como eu falei no tópico anterior, né? Eu já levantei quem são os conselheiros eleitos em 2017, aqueles que foram indicados em 2017, na reunião promovida pelo ex-presidente do Conselho Sampaio, e eu considerei aqueles que renunciaram, né? E agora, depois vai chegar na reunião, a gente vai começar a pegar eu vou montar essa planilha, esse vai ficar, esse não vai. E, quer dizer, se já não faz parte, já não vem na reunião, eu já tenho esses dados, quem participou das últimas 3 reuniões vai ser, infelizmente, cortado, né? Então, quer dizer, é uma situação que é um pouco não sei não posso dizer, às vezes a pessoa pode dizer, nossa, vai estar sendo autoritário o presidente do Conselho. Não, eu estou aplicando o Estatuto. Né? Se eu tiver 12 pessoas que compareçam a toda a reunião, vai ser com essas 12 pessoas que eu vou apresentar o Estatuto, eu vou ouvir a opinião e vai ser aprovado o novo Estatuto, né? Agora, da parte de mensalidade, né? Tem pendências, mas já fiz a comunicação para os conselheiros através do nosso grupo para poder acertar isso aí. E a publicação no jornal é R$100, né?
o edital é R$100. Fui ver hoje, é R$100 para publicar o edital, né? Isso aí já foi, eu mesmo providenciei pagamento, né? Inclusive já vai descontar na mensalidade que eu tenho que acertar. Eu vou acertar lá no dia da eleição, que eu pedi para todo mundo fazer a eleição, tiver que parcelar o que está atrasado, parcele, né? Mas que acerta. E o novo estatuto, Jorge, já prevê que vai ser a contribuição associativa, que é uma anuidade, que vai ser 60% do salário mínimo vigente no ano do exercício, né? Então o Zé Luiz lá tem uma planilha com os pagamentos, né? E os que estão faltando, a gente vai procurar regularizar isso na próxima reunião. Bom, Crisão... E na próxima reunião, desculpa, Ronaldo, também vai saber, depois disso, com a publicação da ata, vai saber quem são os conselheiros. Eu acredito que não vai ter quórum suficiente para atingir os 31, então não vai ter nem mesmo o chamado suplentes, né? Então, se tiver que levar com esses 12 conselheiros até o final do mandato, a gente vai levar, mas 12 conselheiros que participem, tá? Essa que é a ideia. Bom, Crisão, eu tenho batido muito na tecla aqui, eu sei que você não dá dedicação exclusiva a esse estatuto mesmo, porque se você tem a sua função profissional, mas eu acho que está demorando demais, porque uma criança em 9 meses já nasce. E esse estatuto já está mais de um ano aí e, por enquanto, não temos nada de oficial. Mais de um ano não, Ronaldo, acredito que uns 6 meses, né? Não, quando que foi isso? E é o seguinte... A renúncia do Sampaio foi em maio, junho, se não me engano, junho, a renúncia do Sampaio. Então ainda dá para nascer em 9 meses, né? Então você tem mais 2 meses, Crisão, para dar os 9 meses. Se eu precisar de 3, porque isso aqui nem é prioridade, né, Ronaldo? Isso aqui tem que ter muito cuidado que você vai escrever, principalmente nessa parte que eu estou, que se trata de eleição, não posso deixar uma brecha para abrir por nulidades, né? E se for preciso 3, 4 meses, né, vai ser feito, mas fazer uma coisa com qualidade, porque se eu quiser pegar um estatuto de um clube grande, por exemplo, e ir lá e transformar no Marília Atlético Clube, eu faço isso em uma semana. Mas não é essa a ideia, fazer uma coisa de acordo com a realidade e do tamanho do Marília Atlético Clube. Não fazer nada precipitado, fazer as coisas com o pé no chão, né? Essa é a minha ideia. Então, se eu precisar aí de 4, 5 meses, vai ser feito. O que vai ser apresentado, deixar bem claro, nessa reunião de sábado que vem, sem ser de sábado no outro, é a primeira parte do estatuto, ou seja, da parte geral do estatuto, porque é muita coisa. Então, se eu jogar tudo de uma vez só, pode ser que comprometa, porque se eu alterar uma coisa lá na frente, eu tenho que mexer atrás, então muita coisa é correlacionada à outra. Então, tem que fazer de uma maneira organizada para não se precipitar e fazer coisa errada e depois ter problema lá na frente. Bom, depois do intervalo comercial, a gente vai continuar mais com o Crisão falando a esse respeito. Tem muita gente fazendo perguntas. Tem alguns comentários do nosso amigo Ronaldo Machado, o Matheus da San também. A gente vai fazer essa pergunta no próximo bloco e a gente vai para o intervalo comercial agora, né? Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores.
Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Mandar um abraço aqui para o nosso companheiro Valdemir Almeida, que deve estar comemorando o título do Tricolor também, ele que mora lá em Santos. Forte abraço, Valdemir. Mandar um abraço para o Thiago Giroldo. Ronaldo Machado, companheiro de imprensa, está fazendo um questionamento aqui, Crisão. Ele falou assim: faz um ano que o Crisão repete esse discurso. É ótima pessoa, mas não tem competência para o cargo em questão. É outro que não fica em Marília. Infelizmente, o Marília vai acabar com esse tipo de trabalho que é desenvolvido fora de Marília, Crisão. É tipo de crítica que não tem genérica, né? Eu posso dizer o seguinte: eu tenho endereço em Marília, eu trabalho em Marília, eu atuo aqui em Marília, hoje mesmo está em Marília, segunda-feira estou em Marília, e também trabalho em São Paulo, né? É aquilo que você sempre faz. Quem que vem para poder pôr a mão na massa em Marília? Para criticar tem bastante, né? Então, às vezes, uma crítica genérica não merece resposta e pôr a mão na massa. Pega esse estatuto aqui, ó. Quantas páginas tem? 59 artigos. Faz. Alguém tem para isso, para poder assumir o encargo de fazer alguma coisa? Ninguém tem. No Marília é sempre assim. Para criticar tem bastante, mas para fazer, pôr a mão na massa, são poucos. O Matheus Dazan está perguntando onde o dinheiro dessa mensalidade é aplicado. Pouca gente está pagando, por sinal, né, irmão? Ela é paga, inclusive ela fez parte do... Ela aparece na lista de receitas da prestação de contas de 2017, né? Ela entra para o caixa do clube, né? E isso foi publicado, está no jornal, né, Jorge? Isso. Lá aparece os rendimentos decorrentes dessas anuidades. Bom, Crisão, queria te fazer uma pergunta, só antes de mandar um abraço para o Nivaldo de Souza e para o Flávio Alpino também, que estão nos acompanhando. E a Rosa também. O Tiago Parisotto também, muita gente nos vendo aqui via Facebook, obrigado mesmo pela audiência. Bom, Crisão, até em relação a essa questão com o Eduardo, muito tem se comentado na cidade de que essa reunião será realizada para colocar o Eduardo Nascimento talvez como vice-presidente, mesmo o próprio Eduardo já tendo dito que não tem nada a ver essa questão. Ele veio aqui no nosso programa que não tem essa possibilidade. Mas a gente sabe que numa reunião pode acontecer diversas coisas. Eu queria saber legalmente o que pode acontecer, se o Eduardo pode ser nomeado vice-presidente, se isso aí precisa mesmo do aval do Conselho Deliberativo, qual o procedimento, se é simplesmente uma indicação, uma aprovação do Conselho, ou se ele precisa passar por algum processo de primeiro ser associado e tudo mais. Como que funciona no caso de ou Eduardo ou uma outra pessoa entrar como vice-presidente? Pelo menos essa é a pergunta de momento. Depois eu entro na questão da presidência. Primeiro ele tem que ser sócio do clube, né? Que é como eu digo para você. No atual estatuto, ele é a base de tudo, né, Jorge? Em especial ao Eduardo Nascimento, ele foi conselheiro do Marília Atlético Clube, né? E logicamente era sócio. Então, o Marília tem que ter continuidade, né? Esse é o princípio dele. Então, se você tomar uma medida emergencial, do caso de reativar a condição de sócio do Eduardo, né? Considerando a eventual renúncia do ICA, né? Considerando que não há pessoas para substituir esse posto, numa medida emergencial para poder dar continuidade nas atividades do Marília, pode ser feita perfeitamente.
E até mesmo na questão da presidência, né, Crisão? Só para a gente simular uma situação. Se de repente o Sojinha fala, olha, estou renunciando ao cargo de presidente. A gente sabe que para ser um presidente você precisa ser associado e fazer parte do Conselho Deliberativo. Ou não, você vai me explicar isso. Se de repente o Sojinha anuncia, olha, estou renunciando e ninguém dentro do Conselho, dentro do quadro associativo, quer assumir o comando do MAC. Qual o procedimento se eventualmente uma pessoa fora desse meio quer assumir o controle do clube? Ele pode fazer isso? Como que funcionaria o procedimento? Olha, Jorge, quando o Sojinha teve aquele problema de saúde, eu já estava mentalizando o que fazer nessa hipótese, né? Depois do insucesso que teve no Campeonato Paulista da Série A3, né? Ficou no ar aquela possibilidade de renúncia. Mas eu sempre acreditei que ele não ia ter depois de um insucesso que teve com o rebaixamento, ia ter mais essa situação, eu poderia dizer, complicada de pedir a renúncia. Mas quando ele teve problema de saúde, eu mentalizei bem o que fazer emergencialmente disso aí. Considerando que ele renunciasse, por exemplo, quem que assumiria? ICA. Vamos ser realistas que o ICA, com todo respeito, não ia assumir a bronca, correto? Então o que eu ia ter que fazer? Ia ter que ver quem tem disponibilidade de querer assumir o Marília, né? E não é só chegar em mim, eu quero assumir o Marília, ou falar por terceiros que quer assumir o Marília. Não, chegar em mim, né? Falar, tenho aqui o projeto, eu quero assumir o Marília. Duas pessoas que sinalizaram interesse de ser presidente do Marília Atlético Clube que eu vi o ano passado. 2 ex-presidentes. O ex-presidente Eli Bíscaro e o ex-presidente João Mori, o doutor João Mori. O que eu ia fazer? Ia pegar, declarar suspensão da atividade do Marília, não tem jeito, né? Convocar dar 10 dias para poder apresentar. Primeiramente, ia reativar a condição de sócio desses dois, se for eles o interessado, reativar e chamar para uma eleição. Não vou chegar simplesmente e falar, não, eu acho o Eli melhor que o Dr. João Mori ou o Dr. João Mori melhor que o Eli. Eu jamais faria isso, falar, não, vou escolher você, vou pôr lá, não tinha nenhum. Ia fazer uma eleição, chamar os conselheiros e votar. Se eles realmente têm, que me coloquem o projeto, monte a chapa, né? Que eu vou montar o edital de uma nova eleição, né? E eles se candidatariam, se for o caso mesmo, de fato eles têm interesse no Marília. E eu ia ter que tomar essa medida emergencial. Aí se é do bom gosto do torcedor, isso não sei. Mas eu tenho que primar pela continuidade das atividades do Marília Atlético Clube. Se fosse o caso, eu ia colocar os dois em eleição e quem vencer essa eleição ia ser presidente do Marília Atlético Clube. Bom, vamos mandar um abraço aqui para o Mauro Abreu, que está nos acompanhando, palmeirense 4 costados. O Mauro Abreu, se ele não pagar nem eu, Jorge. Ok. Deixa eu fazer mais uma pergunta para o Crisão. Faça, Jorge, faça. Porque naquele chamado de convocação que o Sojinha tentou no final do ano passado, que acabou ele abortando essa decisão, até por não ter legalidade segundo o estatuto, tem que ser publicado com 5 dias de antecedência, ele havia dito que uma das discussões que seria tratada naquela reunião, e eu acredito que ficará também para o dia 2, ele queria a inclusão de novos conselheiros do Marília. Você até falou, olha, vamos organizar, ver daqueles que já fazem parte, que a gente ainda não tem noção exata, quem são os conselheiros, e vamos organizar essa questão. Ele havia me dito, e até já reforçou recentemente, de que a ideia dele, no chamado dessa reunião, é para completar o quadro do Conselho Deliberativo com mais membros. Eu queria saber se você teve essa conversa com ele, se realmente isso vai acontecer, de que novas pessoas possam entrar já diretamente no Conselho Deliberativo, mesmo você tendo dito aí já há algum tempo de que ele precisa primeiro passar pelo procedimento de associado e depois de conselheiro. Eu queria saber como é que vai ser essa questão se o Sojinha quiser implantar mais conselheiros dentro do atual Conselho Deliberativo. Crisão. Olha, Jorge, eu fui surpreendido pela convocação, pelo grupo de WhatsApp dos conselheiros. Não tinha conversado nada com ele. Eu conversei sexta-feira passada, eu já sabia tudo que ia acontecer aí, né? Mas assim, eu fui surpreendido. Então eu não posso responder por ele quais foram as intenções dele naquele momento, né? Ele veio aqui, acho que esclareceu, né? Mas para mim não deixou nada claro
claro o que a pretensão dele em relação a isso, né? Mas é aquilo que eu sempre digo, né? Muito se confunde figura de conselheiro. Primeira coisa, para você ser conselheiro, você tem que ser sócio, né? Por exemplo, temos o Iara Clube aqui. Eu não vou chegar, eu não sou sócio do Iara Clube. Eu não vou chegar lá, Crisão, vem aqui ser conselheiro do Iara. Não tem sentido. Então, no entanto, que no edital está aí, né? A inclusão de novos sócios. Já parece que, e outra, eu vou falar deixar uma coisa bem clara, viu, Jorge? A inclusão de novos sócios também não é só para quem for convidado, não. Quem tiver interesse pode me procurar ou pode procurar a secretaria do clube através do Zé Luiz que tiver interesse. Porque aí 2 sócios atuais, né, seja conselheiro, seja até o presidente, porque o presidente e o conselheiro são todos sócios. Eles podem, por 2 pessoas, indicar, assim como foi indicado em 2012 pelo Jacó e pelo Ica, né? Antes de eu ser conselheiro do Marília, que eu fui efetivado em 2012. Mas antes disso, eu fui incluído como sócio, paguei taxa e hoje eu sou conselheiro do Marília. Então, só para resumir, Crisão, essa questão do Conselho Deliberativo, pelo menos até a próxima eleição, que vai acontecer em 2020, ela não será alterada. O que for decidido nessa próxima reunião, entre aqueles conselheiros eleitos em 2017 e alguns daqueles nomeados pelo ex-presidente do Conselho Deliberativo, Sampaio, esse pessoal vai ficar daí pelo menos até 2020, os membros do Conselho Deliberativo. Qualquer pessoa que seja acrescentada, queira ser acrescentada como conselheiro, não poderá nesse período até 2020, é isso? A ideia é essa, né, Jorge? Não posso chegar uma pessoa que caiu hoje no Marília, depois amanhã vira conselheiro. Pelo menos na minha gestão isso vai acabar, né? Ou seja, acabou. Porque depois aí em 2020, né? Aliás, em 2020 temos até a próxima eleição, não pode chegar uma pessoa que entrou ontem e chegar e já voltar para um presidente. É uma coisa muito séria, né? Então, ainda há tempo hábil para poder organizar essa parte, né? Para chegar na próxima eleição em 2019, né? Em 2020. Nossa, Jorge, agora me perdi. Mas então, na próxima eleição já fazer a votação, né? Essa pessoa já ter uma história no Marília, já ter tempo dentro da instituição do Marília, para poder escolher o próximo, se Deus quiser, tiver também, né, Jorge? Um próximo interessado a ser presidente do Marília Atlético Clube. Que nem eu falo. Eu gostaria muito que tivesse várias chapas, opções para você poder votar. Infelizmente o Marília não tem, né? E na cidade não tem, está escasso de pessoas interessadas no Marília. Tem bastante pessoas para criticar, para poder fazer para poder transformar a água no vinho. Isso não tem como, né? Primeiro precisaria ter opção e a gente não tem opção. Como foi assim na última eleição, em 2017, né, Jorge? Que infelizmente só teve o Sojinha, não teve mais opção, né? Que nem o presidente, que nem eu falo, o presidente, é lógico, uma coisa que não é do meu agrado é o presidente estar ausente, né? Essa função tem que ter dedicação exclusiva, mas infelizmente não tem. É a opção que nós temos, não temos opção além disso, né? Mas eu espero que no futuro isso aí mude, né, Jorge? Esse cenário. Bom, rapidinho, Ronaldo, só para destacar aqui o edital de convocação que vai ser publicado domingo no Jornal da Manhã, isso né? Que eu ia te perguntar na sequência, Jorge. Isso. Porque tem até domingo, né? Tem até domingo, e só para destacar aqui, né? A reunião, então, no dia 2 de fevereiro, num sábado. Primeira chamada às 9 horas da manhã, segunda chamada às 9h30, convocação feita pelos 2 presidentes da diretoria executiva, o Antônio Carlos Sojinha e o Crisão, presidente do Conselho Deliberativo. 4 assuntos na pauta, um deles planejamento para o ano de 2019 em relação ao clube, né, ao futebol do MAC. O segundo item, proposta de reforma do Estatuto Social do clube, que o Crisão vai apresentar para os conselheiros, a deliberação de novos sócios e o item que está em todas as pautas, né, assuntos gerais. Esse está em todas as pautas, só para destacar então aqui para o nosso amigo telespectador. Ou seja, esses 4 podem virar 28, né? Porque geral, né? Geral você pode discutir qualquer coisa, né? Ótimo, muito bom. Eu queria agradecer ao Crisão, porque a gente tem que falar com o Fevo rapidinho. Obrigado, Crisão. E boa sorte aí na sequência do ano. Vou precisar de bastante sorte, apoio, né, Ronaldo, né, Jorge? Porque o Marília precisa fazer essa mudança, né? E a mudança é cirúrgica. Então, agora a primeira parte do estatuto vai estar aí, né? Espero que os conselheiros, né, aprovem, né? Vai ser primeiro a proposta, depois vai ter a aprovação. E espero mais gente lá no quadro de sócios do Marília, porque mesmo com o estatuto atual dá para ser incluso. A gente precisa desse pessoal aí, né? Então quem está disposto a ajudar,
seja bem-vindo, estamos de portas abertas. Ok, obrigado, Crisão. Vamos fazer uma substituição, vai sair o Crisão. Vai entrar o nosso amigo Fevo, né? Grande Fevo, né? Fevo lá de Lins. O Linense tá razoável por enquanto na Série A2, né? Acho que é uma vitória e um empate. Não, acho que perdeu a primeira. Perdeu, né? Bom, não, ganhou a primeira e perdeu, acho que a segunda foi. Deixa eu só citar os grandes que jogam no fim de semana. O Corinthians joga amanhã contra a Ponte Preta. No domingo teremos o clássico entre Santos e São Paulo. O mando é do Santos, mas vai ser no Pacaembu. E teremos São Caetano diante do Palmeiras também no domingo, só que no domingo de noite. E lembrar que o Mirassol realmente bateu o Red Bull na sequência hoje por 1-0, manteve o placar. Fevo, a nossa festa aí da Avenue Remember, tudo prontinho? Tudo pronto. Boa noite, obrigado. O Crisão foi o que comprou os primeiros 17 convites. O Crisão é... Ele é fominha, ele comprou 17, mas a gente agradece. Garantir. Ele é fã da Avenue Remember. Boa noite, amigos. Realmente a minha festa está chegando, dos meus 60 bem-vividos e da Avenue 10ª edição, dia 16 de fevereiro, na Shows Malau, a partir das 23 horas, com a banda Indústria 80 e o DJ Vasco. Bom que o Vasco sempre é vice, né? O Vasco sempre é vice. Primeiro vai tocar o Vasco, depois a banda. E os pontos de venda, filho? Pontos de venda Hotel Estoril, é o mais fácil, né? Já desce ali rapidinho. Alfândega do Confiança e do Marília Shopping, Rose Beer, Hambúrguer e Cia e na Patrícia Godino Academia. E o valor? Valor R$60 o primeiro lote, depois 80 e se sobrar na hora 100, mas não sobra, nunca sobra. Pois não, Jorge. Tá certo, você está falando da festa com o Fevo, né? E eu já algumas edições já acompanho a Avenue Remember, né? Eu sempre fico na expectativa de olhar aquele telão quando o Fevo passa aquelas festas antigas da década de 90, né, 80. Fico lá vendo se eu encontro o Ronaldo, o Crisão, né? Eu não, porque eu ainda era um garotinho na época ainda, né? Mas eu fico olhando, observando para ver se eu não vejo o Ronaldo, né? Você não vai ver porque eu estava atrás de uma barba, Jorge. A barba, ele tem a barba lá. Ver se eu encontro o Crisão lá, mas por enquanto ainda não encontrei não. Mas quando eu encontrar eu vou fazer esse registro e trazer aqui no programa. Tá certo, Fevo. Então tá tudo preparado. Grande festa. Você vai comemorar seus 60 anos, Fevo? Pois é, eu vou comemorar 60 anos junto com essa festa e vou passar no telão todas as fotografias que eu bati na minha vida. São 2 horas e 50 de fotografia, sem repetir nenhuma. Nossa. Cada 3 segundos muda a foto. Desde quando eu nasci, tudo. O que você pensar, Copa da Itália, as Avenues Remember... 18 anos de carnaval na Bahia, viagem para Porto Seguro. O que você pensar que eu fiz na vida vai passar no telão. Não, o que você passar na vida não vai poder passar. Não, mas aí eu não, tem coisas que eu não posso passar, então, claro, né? Tem coisas que a censura corta. Então tá explicado, então. Boa sorte aí, a gente vai falando no decorrer aí desse período, Fevo. Obrigado pela ajuda aí da TV Marília, sempre comigo, e vocês eu espero lá, porque todos os anos vocês vão e sei que vocês gostam dessa festa. Sem dúvida. Vamos para a nossa sessão de abraços, vamos lá. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Cardoso. O José Cardoso está aniversariando hoje também, Jorge. Ele quer me alcançar, mas não consegue chegar, viu? Felicidades para você, Cardoso, muita saúde, muita paz e muita alegria. Bom, ontem nós mandamos um abraço para o Paulinho Paulinho Campos. Mandar um abraço hoje para o nosso vice-presidente, o Ica, que também nos acompanha diariamente. Parece que ele não vai renunciar não, viu, Ronaldo? Parece que agora ele está melhor, não vai renunciar. Obrigado pela audiência, viu, Ica? E a todos que nos acompanharam aqui via Facebook e a vocês também que estão em casa, muito obrigado por essa grande audiência. O programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo na segunda-feira, às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.